que ele diz? Que os 8 componentes, os outros 8 componentes são apenas complemento, ou a forma do amor se expressar, ou a forma de um crente que produz o fruto do Espírito Santo age. Hoje, então, nós vamos falar sobre a paz. A paz é a harmonia do amor. Nós falamos na terça-feira que a alegria é a música do amor. Quando você manifesta a alegria como crente, você está demonstrando que o amor tem a capacidade de nos manter alegres em toda e qualquer circunstância. A Bíblia diz que a alegria vem pela manhã, depois de uma noite de lágrimas. Eu preguei uma mensagem um dia aqui, até disse que foi baseada num livro, quando a alegria não vem pela manhã. Possa ser que ela não venha, em algum momento sim. Mas quantos alvoreceres maravilhosos já aconteceram na sua vida? As manhãs que você já enfrentou na sua vida, a grande maioria delas foi de vitória e não de lágrima. Foi de riso e não de planejado pelos povos. Desse componente do Espírito Santo, como fruto do Espírito Santo, a paz é a que o mundo mais deseja. Porque a paz seria a ausência de guerra. Quem não quer um mundo sem guerra? Porém, nunca tivemos um mundo sem guerra. Sempre haverá guerra. A Bíblia fala e ela não tem como ser contraditada, ela é sempre a verdade. Então, você já viu muitas manifestações pela paz. Pessoas nas ruas, estou falando dos países, não é só aqui, que vão para as ruas, com manifestações, às vezes vestidos de branco, levantando bandeiras e pedindo paz. No entanto, a paz, ela é um lema ou um tema que tende a fracassar. Por quê? A paz, além de ser concedida pelo Senhor Jesus, o príncipe da paz, ela é um fruto do Espírito Santo e não um produto humano. Aí a diferença. Depois da Segunda Guerra Mundial, foram criados vários organismos internacionais, como elas lutam e elas se compõem de pessoas de diversos países para que não se haja, para que haja guerra ou se evite, para que não haja guerra e se evite, inclusive, a Terceira Guerra Mundial. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? O que vocês acham? Eu creio, a palavra de Deus vai se cumprir. Então não há ninguém, nem mesmo os premiados com o Nobel da Paz, que seja capaz de produzir a paz. Por quê? Então, porque ela é fruto do Espírito. Só o príncipe da paz. O mundo só terá paz mesmo quando Jesus for o rei do mundo. E quando que ele vai reinar no mundo? No milênio. Quando isso vai acontecer? A gente não sabe ainda. Inclusive hoje eu vou começar a aprofundar um pouco mais sobre o tema da vinda de Jesus. Toda terça-feira à noite eu estou ministrando sobre isso. Tá? Na terça-feira passada nós falamos o que vai acontecer no céu no período da grande tribulação. Então nós vamos estar falando sobre isso hoje. Alguém disse
um escritor que eu coloquei aqui, que ele disse que a paz e o amor e a alegria, ou seja, sem amor e alegria não existe paz. Eles juntos, amor e alegria, produzem paz. Cada vez que eu saio na rua, sozinho ou com alguém, eu aprendo lições. Porque a gente vê as pessoas manifestando os seus descontentamentos, as pessoas vivem revoltadas. Um motorista se revolta porque o seu colega que está no trânsito à sua frente, ligeiramente à frente, ou um pouco emparelhado, ele tem a intenção de informar quem está atrás dele que vai virar à direita ou à esquerda. O cara que está atrás acha ruim. Não gosta. E alguns fazem de tudo para não permitir. Aqui não. Na minha frente não vai entrar não. O que é isso? É uma brutalidade, uma ignorância que existe nas pessoas, e o goiano é muito disso. Eu morei no Rio de Janeiro e o trânsito é muito louco. Mas o carioca, se você der a seta, ele está colado em você, mas deixa você entrar. O goiano não quer deixar. Então, onde há harmonia do trânsito, o demônio está assumindo o comando do trânsito das cidades. 2 rapazes morreram violentamente num racha na T9 e que até agora não houve decisões de justiça. Como fazer justiça se eles estavam andando a quase 200 km por hora dentro da cidade? Eles querem o quê? O que a família quer? Que a justiça vai punir quem envolveu no acidente? Não tem jeito. Então, essa é uma verdadeira coisa difícil na vida das pessoas. Mas a verdadeira paz é aquela que a Bíblia fala que só obteremos com o resultado do nosso relacionamento com Deus, que pode dividir em 2 partes: a paz com Deus e a paz de Deus. A Bíblia fala dessas 2 partes: paz com Deus e paz de Deus. Qual é a diferença? A primeira expressão, paz com Deus, refere-se ao nosso rompimento de amizade com o mundo, o que nos fazia inimigos de Deus. Romper com ele. No momento em que aceitamos a fé em Cristo Jesus, celebramos um tratado de paz com Deus, caindo por terra toda inimizade existente entre homem e o seu Criador, face ao pecado que dividia um do outro. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Um dia, este pecado que fazia divisão é essa paz com Deus. E a segunda expressão, paz de Deus, então, paz com Deus é a celebração de um tratado de paz. Agora, você não é mais inimigo de Deus. E a paz de Deus refere-se à regeneração do homem interior, que é aqui dentro, é a regeneração. E em que pese esse mundo conturbado, cheio de violência, cheio de conflito, confuso, você tem tranquilidade dentro de si. É extraordinário isso. Você sentir a paz dentro de você. A paz de Deus. Então agora você tem paz com Deus, tem bom relacionamento com Ele
e tem paz de Deus implantada em você, na sua natureza. O novo nascimento te causou a regeneração. E como regenerado, você agora é como a Bíblia diz, aquele que pecava, não peca mais, que fazia os erros costumeiros, agora não faz mais. Amém, gente? Amém, Jesus. O fruto do Espírito produz a paz tanto externa como internamente na vida do novo homem, propiciando-lhe quietude de mente e coração, baseada na convicção e conciliação. O meu pai, ele se tornou um homem andarilho quando minha mãe se separou dele, e muitos anos depois, por pouco ele não se torna um criminoso. E isso criou um conflito até entre pessoas da família, porque alguém da família dele era casado com a família do velho, com quem minha mãe saiu. E os anos se passaram, e um dia, num salão, num encontro na região lá onde ele morava, numa fazenda, num culto, uma pessoa com quem ele tinha rixa estava presente. E meu pai rompeu no meio do salão, saiu do seu lugar e foi lá naquele homem e o cumprimentou, selando ali, ou tirando as dúvidas de que ele ainda tivesse algum tipo de vontade de brigar, de vingança, que agora ele era crente. O crente não briga? Crente fica brigando com os outros? Nunca. Fica perdendo tempo. Crente que briga perdendo tempo. Nós não somos chamados para brigar. Nós somos chamados para ter paz uns com os outros. O servo do Senhor deve ser um pacificador, o qual tem a sua vida. Então o cristão precisa possuir qualificações para exercer influência de paz entre os homens e promover a conciliação destes com Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sempre o crente tem essa palavra pacífica. O pacificador vive em paz consigo mesmo, é uma pessoa tranquila, sem agitação, sem nervosismo, sem tumulto, sem agressividade, disposto a se acalmar, a acalmar as brigas, não provocá-las, sempre acessível, sempre tolerante, empenhado em manter a unidade da igreja e a união entre os irmãos. Você não pode se ofender por uma palavra que alguém diga que possa ser ofensiva. Qual é então o resultado de você se ofender? Vai dar em quê? Em vez de exercer o ministério da reconciliação, Jesus morreu na cruz para resolver isso. Essa questão dos relacionamentos. O pacificador é capaz de conviver com cristãos não pacificadores. Faça o teste, diga que você, se Deus não colocou ainda, vai colocar um cristão que não é pacificador na sua vida. Mas na hora que eu levantar a espada, você levanta a bandeira branca. Amém. Porque você sabe controlar a sua língua, não se ira facilmente, é humilde, é confiante e, acima de tudo, é disciplinado.
Ele produz fruto pacífico, promove a paz. A sua tarefa é de edificar. Glória a Deus. Os pacificadores é que estão dando sustentação às famílias. Porque o diabo quer tumultuar a nossa casa. Colocar conflito dentro da nossa casa. E quando ele coloca esse conflito dentro da nossa casa, como faz para vencer isso, para tirar isso? Só alguém que realmente tem paz no coração. Amém. Se não tiver paz no coração, é impossível. Esse texto que eu estou trazendo para vocês é tirado de um livro que eu escrevi, chamado Obreiro e Amargura. Cada refere a... Obreiro e Amargura. No que se refere a... É onde eu vender, pastor, ele já está perguntando. Esse livro. O Obreiro e Amargura. Não tem mais. Mas eu estou reescrevendo o livro, está prontinho, para ir para a gráfica, para ser vendido de novo. Aí não é mais o Obreiro e Amargura. É a amargura, a doença que atinge todas as pessoas. Ou o mal que atinge todas as pessoas. O crente amargurado terá dificuldade de promover a paz, pois o seu coração é cheio de rancor e desprovido de sentimentos que enalteçam os relacionamentos e o bem-estar entre as pessoas. Não permita, irmãs, que a amargura faça parte da sua vida. A amargura é como doença contagiosa que mata. É como veneno. Você se torna uma pessoa azeda, uma pessoa infeliz, descontente. Reclama de tudo e de todos. Não vê a beleza que está diante de você. Não se ama e nem ama o próximo. Porque se você não ama o próximo, você não ama a si mesmo, mas você se defende com todas as garras, de unhas e dentes, se autodefende. E você não se preocupe com o que as pessoas falam ou pensam de você. Você não vai prestar conta a nenhuma das pessoas que falam mal de você. Ninguém tem autoridade para chegar diante de Jesus para dizer, pode ajudar essa pessoa aqui, que essa eu conheço. Todos, e hoje eu vou falar sobre isso, todos vão chegar diante do tribunal de Cristo. Todos. Deus vai preparar um grande cenáculo, um grande salão, um grande auditório no céu para a noiva dele. Está lá, todo mundo, tudo vibrando por ter sido arrebatado, mas com certa expectativa, porque Jesus vai querer, então, como a Bíblia diz, nos recompensar pelo tempo que nós vivemos na terra como crentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos para essa sala chamada Tribunal de Cristo. Amém. Para receber de Cristo que cada um fez por meio do corpo, o bem e o mal. Esse mal aqui não está falando do mal que te impede a salvação, porque já está arrebatado lá. Quem for arrebatado já está lá, salvo. Mas o apóstolo Paulo fala que alguns vão ser salvos como pelo fogo. Já viu aquele ditado que a casa da pessoa pegou fogo e foi salvo com a roupa do corpo? É muito crente lá no céu, vai ser assim. Galardão nenhum, mas o tal será salvo. Produzir o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é amor. 2 pontos. A alegria, a música do amor. Amém. Paz, a harmonia do amor. Amém. E a longanimidade, que eu vou falar na próxima terça-feira, quando eu falar próximo, pode ser que não seja próximo. O que é a longanimidade? A resistência do amor. Amém. Eita. Quando você resiste
tudo isso é o fruto do Espírito na sua vida. Amém. Glória a Deus. A gente é crente para viver a vida como crente. É fácil? Não é tão fácil. É impossível? Não. Mas a gente consegue viver essa vida. Amém. Glória a Deus. Pastor? Pastor Valteir sabe. Ele foi funcionário público lidando com gente. E se não tiver, o funcionário público, por exemplo, se não tiver um preparo para atender o público, é difícil. Tá? Pastor,